Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, comentar novamente o livro A Ciência Pode Explicar Tudo. Hoje a gente vai comentar rapidamente o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas antes de começar, eu peço para vocês deixarem um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, se você não é inscrito. Bora fazer esse combinado? Rapidinho para curtir, rapaz. Desce aí a tela aí, ó, do celular, ou até no vídeo mesmo, você sobe. Acho que desse lado aqui vai estar o botãozinho para você deixar o like, certo? Sem enrolação, vamos logo. Já tá tarde também e bora desenrolar, tá? Então hoje vamos falar do capítulo 5. Ele fala bem assim, ó. Podemos levar a Bíblia realmente a sério em um mundo cientificamente letrado? Então a resposta é óbvia. A resposta é sim, a gente pode sim levar. E eu já falei em outros vídeos que a gente deve ter um cuidado, que nem tudo que os cientistas falam é ciência. Então a gente deve analisar os fatos, as evidências e concluir, né, se aquilo é realmente o que é dito, tá bom? E beleza, ele começa introduzindo mais algumas coisas, mas eu não vou falar aqui. E depois ele cita um tópico bem interessante, né, que eu vou destacar aqui no vídeo, que seria os dois livros de Deus, que eu de certa forma já falei nos vídeos. Então, ele cita o Franco, né? É, isso mesmo. É Francis Bacon. Acho que é Bacon. Acho que é isso. Eu acho que é Bacon, né? Francis Bacon. Acho que é isso. Francis Bacon. Ele vai falar essa definição, né? Dos dois livros de Deus. Qual seriam esses dois livros? O primeiro livro seria o que a gente conhece, que é a Bíblia Sagrada. Então, Deus, ele revela para nós, né, ele nos revelou, né, através de Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, né? Então, os testemunhos de outras pessoas e tal, né, composta em 66 livros, pelo menos na Bíblia protestante, seria a revelação de Deus, dessa forma mais assim de caracterizar por meio do seu filho, né, de revelar por meio do seu filho. Mas a gente também tem o livro da natureza. Então Deus, ele também revela suas características, né, o seu caráter, N outras coisas, as suas... fugiu a palavrinha agora, mas eu posso falar as características, suas características por meio da natureza. Então a gente chega por argumentos filosóficos, como assim eu venho falando em outros vídeos, que Deus, ele seria fora do espaço, fora do tempo, fora da matéria, né? Ele também, a gente pode associar, por exemplo, como ele criou as leis físicas, como lei da gravidade e em outras leis, a gente pode associar que ele é imutável, ou seja, ele não muda. Ou seja, quando ele fala, por exemplo, que ele é bom, então pode ficar tranquilo, ele não vai mudar. Por quê? Porque ele não consegue. Aí o pessoal vai falar bem assim, peraí, ele não consegue ou ele não pode? Aí tá o que eu vou falar. Eu não sei se eu estou muito certo nessa minha análise, mas na minha perspectiva, ele não pode. Ele não pode. Então ele não pode mudar a si próprio, né? Ele é bom, ele sempre vai continuar sendo bom. Peraí, Deus, ele pode, talvez ele possa, mas ele nunca vai ser, porque ele não consegue encontrar a natureza dele. Então ele não pode. Se ele não consegue, ele não pode. Então, tipo, aí é uma pergunta muito difícil, cara. E a gente não... para não ficar falando besteira, por exemplo, quando a Bíblia não fala de alguma coisa, o que a gente deve fazer é calar, né? A gente pode chegar a uma conclusão, né? Mas algumas partes assim a gente não tem o que falar. Por exemplo, beleza, chiclete na igreja não pode. Tô dando um exemplo assim, chiclete, tá, mas que versículo? Não tem versículo. Então, tipo assim, a gente tem que fazer às vezes uma conclusão para chegar, não, é mais coerente, não convém, entendeu? Mais ou menos isso. Eu só peguei um exemplo, tá? E então é isso. Então, tipo assim, fica difícil de analisar nessa perspectiva, de certa forma, de Deus, porque será que ele pode? Aí o cara fica, pode ser que uma hora ou outra ali Deus foi mal e depois ele virou bom. Mas não, Deus é bom. Se Deus é bom, ele não muda.
E se ele não muda, então a minha perspectiva, ele não muda, então ele não pode ser mal. Ele não pode. Ele não consegue. Ele não consegue ser mal. É a minha conclusão. Ele não consegue. Ele não pode, ele não consegue. Por exemplo, poder é o ato de conseguir algo, né? Poder é o ato poder é a coisa com a qual você consegue fazer. Então, tipo, eu não posso voar, eu não consigo. Mas, por exemplo, eu posso pegar esse livro, né? Eu posso. Então, é o poder, consigo pegar ele. Então, eu creio que Deus, né? Ele, por ser bom, ele não pode ser mal, né? Ou melhor, ele não consegue ser mal. Então, Deus é imutável. Então, isso é uma característica que a gente vê nas leis físicas. Ela é imutável, ela não muda a lei, tá? Ela é infinita. Tem N outras características, né? Que até o Adalto Lorenzo, ele cita um dos vídeos dele, muito interessante. Então, é basicamente isso. E depois ele cita sobre, acho que é sobre Big Bang, né? Ele vai citar sobre Big Bang aqui. Tipo, bem no finalzinho quase. Mas eu já falei aqui no vídeo que, tipo, tá, mesmo que o Big Bang ele esteja certo, isso não refutaria de forma nenhuma, né? Não refutaria de forma nenhuma a existência de Deus, certo? Até se a gente pegar de algo mais profundo, por exemplo, tem gente que é ateu porque vê que o mundo é muito mal, e como o mundo é muito mal, gente matando outras pessoas e tal, e outras coisas, Deus é bom porque Deus não interfere. Então, se Deus não interfere, então Deus não existe. Você pode chegar a essa conclusão, claro. Mas você percebe que não é muito lógico? Por quê? Porque não necessariamente isso refuta Deus. Por mais que exista isso e tal. Deus pode existir, mas aí que tá. Talvez a ideia que a gente tenha de Deus como um Deus bom e tal não seja verdadeira. Mas que Deus não existe, eu não consigo chegar a essa conclusão por esse argumento, tá? Então, até agora, eu tô tentando achar um argumento que seja plausível a falar que Deus não existe, né? Então a maldade ali, Deus não interfere, então Deus não existe. Não. Deus... Você não pode afirmar isso. Você não consegue. Entendeu? Então Deus pode existir, só que ele não interfere, né? Ou tem a parte de Deus existir e ele não for aquela característica que a gente conhece de bom e tal, e em outras coisas, tá? Então, tipo assim, analise bem o argumento. Seja crítico, certo? Então, o Big Bang ele não refuta de forma nenhuma a existência de Deus, tá? Vai ter um início e tal, vai ter uma causa e em outras coisas. Tranquilo? Só que na minha perspectiva, não faz muito... Não bate, cara. Não bate o Big Bang de bilhões de anos com a Bíblia, na minha perspectiva, né? E eu não vou tratar muito nesse vídeo não, para não ficar muito longo, tá? Mas para mim não bate, e também não bate com a ciência não. Algumas evidências apontam para um universo jovem, milhares de anos, tá? E depois ele vai falar sobre milagres, capítulo 6, um passo longe demais. E depois ele começa, ele fala novamente, ele começa a caracterizar aqui um pouco sobre um filósofo, né? E também sobre Hawkins, né? Não, sobre Dawkins, parecidos os nomes. Depois ele fala das leis da natureza, e depois eles falam o que são as leis da natureza. Então, das características das leis da natureza, ele vai falar que as leis elas servem para todos os lugares. Foi que nem eu falei para vocês, ou seja, imutável, né? Ela não muda a lei, ela não muda. Então, R$2 aqui, mais R$2 aqui, 2 mais 2 é 4. Seja aqui, ou nos Estados Unidos, ou na China, ou em outro planeta, tá? 2 mais 2 é 4. Então, cara, tem até uma característica assim que não vai encaixar muito no vídeo, mas seria tipo assim... Eu acho que você certamente já viu a teoria da relatividade de Einstein, que fala que o tempo ele dilata de acordo com a velocidade da luz. Ou seja, se você tentar a velocidade da luz, o tempo que passa para você é mais rápido do que a pessoa que está mais lenta. Só que de certa forma parece não fazer muito sentido isso, né? Porque a lógica é, se você está aqui
e o seu relógio, por exemplo, faz tic-tac, tic-tac, e você tá numa velocidade, e você tá num foguete, um avião, um carro, na velocidade da luz, cara, não faz sentido ficar tic-tic-tic-tic-tic mais rápido. A lógica é ficar tic-tac, tic-tac, ou seja, pra mim o tempo ele é absoluto, então ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ah, se você tá falando da velocidade que o objeto ele vai percorrer, vai ser mais rápido. Sim, claro. O cara tá percorrendo numa velocidade mais rápida. Agora, o tempo para ambos não pode mudar. Por que vai mudar, cara? Né? Por que vai mudar? Então, tipo assim, eu não concordo com isso, Davi. Eu não concordo. Beleza, me prova então. Me prova que a Shin tava certo. Não consegue. Por que não consegue? Porque a gente teria que, tecnicamente, ter algo na velocidade da luz. E a gente nunca vai conseguir. Então, tipo assim, de certa forma é fé. Então você tá tendo fé. Seja você ateu ou cristão ou outra religião. Tá tendo fé. Tá? E eu não tenho fé. Tá tendo fé. Tá tendo fé sim. Então, é isso. Então, lembrando, quando a gente fala de milagres, tem alguns milagres descritos na Bíblia. E basicamente terminou, né, o capítulo aqui. Ele fala de mais algumas coisas. Tem alguns milagres descritos na Bíblia que a gente olha assim e fica... não tem como. Realmente. Deus não existe não. Por quê? É porque não tem como ninguém andar sobre as águas. Aí eu falo, peraí. Você não anda sobre as águas. Eu não ando. Agora Deus pode. Por que Deus pode? Porque ele... E aí a gente vai falar de novo, novamente, tudo de novo. Porque Deus está fora do espaço, do tempo, da matéria. Deus da lacuna. Não é Deus da lacuna, isso é lógica. Lógica. Eu não posso fazer isso. Deus pode. Você não pode voar. Possivelmente, Deus pode. Né? Porque ele... por que eu falo possivelmente? Porque não está revelado na Bíblia, mas... Possivelmente sim. Possivelmente ele pode voar, certamente. Pelo menos eu não lembro de nenhum texto. Então, sim, né? Lembra, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Então, por quê? A gente sempre vai ver da nossa ótica. Da nossa ótica vai ser impossível. Mas para Deus não. Foi Ele que criou. Né? Então ele está muito acima que a gente, está muito mais acima. Isso que é Deus. Ou seja, milagres são totalmente possíveis. Totalmente possíveis na perspectiva de Deus. Você não faz milagre. Aí cura um cara aí da visão, cara. Faz tu. Consegue? Não consegue. É algo sobrenatural. Sobrenatural, ou seja, fora do natural. Certo? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Deu 14 minutos. Curta, compartilhe, comente, já deixa logo o seu gostei. Espero você nos próximos vídeos. Eu já terminei o livro, mas tem algumas coisas que eu confesso que, tipo assim, eu teria que ler novamente, mas eu não tô com muito tempo, né? Mas o livro é muito, muito, muito bom. Pequenininho, mas é muito bom, tá? Muito bom. Dá pra ler rápido e, de certa forma, é viciante você ficar lendo, tá? Então é isso. Então curta, compartilhe, comente, deixa logo o seu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Abraço, viu? Tamo junto.